Bem, pessoal, então a gente na aula de hoje vai continuar falando sobre integração, integrais indefinidas, só que hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades inicialmente e também algumas fórmulas que a gente já pode falar, porque a gente já sabe derivar algumas funções e aí dessa forma a gente consegue determinar algumas antiderivadas e as suas integrais indefinidas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então as primeiras propriedades ou as primeiras regras de integral definida, na verdade são duas que torna a integral um operador linear, né? Bem, esqueça aí esses meus termos aí meio formais. O que acontece é o seguinte, tá? Sejam f grande, né? Sejam f grande e g grande primitivas particulares das funções f pequena e g pequeno, respectivamente. Ou seja, a f grande é a primitiva da f pequena e a g grande é a primitiva da g pequena, uma primitiva particular. E seja k uma constante real, tá? Então, a integral indefinida de k vezes f é igual a k vezes a primitiva particular mais uma constante, certo? Então, e aí a gente... Bem, por que isso? Tá, pessoal? A gente sabe que a derivada da f grande é a f pequena. Então, basicamente, o que eu tenho que provar é que a derivada... deixa eu botar azul aqui, tá? Eu tenho que provar o quê? Basicamente, é só que isso aqui continua... Desculpa, que isso aqui é a primitiva... que a derivada dessa k vezes f grande dá justamente k vezes a f pequena, ou seja, que k vezes a f grande é uma primitiva particular de k vezes a f pequena, mas isso é só propriedade de derivada, porque pela propriedade da derivada, uma constante aqui sai dessa derivada, tá? E aí isso dá exatamente k vezes f', tá? Mais f', f grande linha, né, dá justamente a f pequena. Então, uma vez que k vezes f grande é uma antiderivada de k vezes f pequena, então a integral indefinida de k vezes f pequena é justamente k vezes f grande mais uma constante, tá? Não esqueçam da constante, pessoal. Eu esqueci de falar na aula passada, mas não esqueçam da constante, porque a integral indefinida justamente denota essa família de primitivas, ou a primitiva mais geral, tá? Então, você precisa, nessa integral indefinida, colocar essa constante. Não esqueçam, por favor, tá? E a outra propriedade é que a integral indefinida de f mais g é igual a f grande mais g grande mais uma constante, certo? Ou seja, f grande mais g grande é uma primitiva da f pequena mais g pequena, tá? Basicamente, o que é que eu tenho que provar? A gente tem que provar, para provar isso aí, basicamente, a gente tem que provar que a derivada da f mais a g grande, a derivada dessa soma, dá justamente f pequena mais g pequena. Bem, mas o que acontece é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui é justamente f' grande mais g grande linha, né? Então, na verdade não é g grande, é g maiúsculo, f maiúsculo, mas vocês me entendem, né? Mas aí a f é uma primitiva a f grande é uma primitiva da f minúscula, então a derivada de f grande é justamente a f pequena, e a derivada da g grande é justamente a g pequena. Então, o que foi que eu provei? Que a f grande mais a g grande é uma primitiva particular da f pequena mais a g pequena. Que é que eu concluo, então, que a integral indefinida de f mais g pequena é justamente a f grande mais a g grande mais uma constante. Mais uma vez, não esqueçam da constante quando a gente está falando de integral indefinida, tá? Porque aqui precisa estar a família inteira de primitivas, a primitiva mais geral, tá? Bem, desses dois itens que eu provei aqui, tá? Eu posso até botar né? Desses dois itens que eu provei aqui, tá? Deixa eu separar. Dessas duas coisas que eu provei, eu consigo concluir claramente que a integral indefinida de k vezes f é igual a k vezes a integral indefinida de f. Então, o k, que é a constante que está multiplicando a f, ele pode passar para o lado de fora do sinal da integral, que é o que acontece também na derivada, quando você tem uma constante
vezes, quando você vai derivar e você tem uma constante multiplicando, você pode puxar a constante para fora da derivada. Da mesma forma, você pode puxar a constante para fora do sinal da integral. E também vale que a integral da soma é a soma das integrais. Isso porque, também, mais uma vez, isso vem diretamente do integral indefinida aqui, tá, pessoal? Que a derivada da soma é a soma das integrais. E aí isso implica que a integral da soma é a soma das integrais. Tá? E também, claro, né, vale também o da subtração, tá, pessoal? Vale também da subtração. Se eu troco mais por menos, aqui vale. Aqui também. Se eu troco mais por menos, também vai valer. Tá? Justamente porque, nesse caso, é só você usar também a propriedade anterior, né, da constante com k igual a menos 1, que vai dar certinho aí, tá? Com menos também vale. Ok? Só que aí eu já chamo a atenção para uma coisa. Eu estou falando aqui que a integral da soma é a soma das integrais, mas não é verdade que a integral do produto é o produto das integrais, tá? E também da divisão. A integral da divisão não é a divisão das integrais, tá? De maneira geral. E isso porque também derivada não acontece. A derivada da divisão não é a divisão das derivadas e a derivada do produto também não é o produto das derivadas, tá certo? E isso acaba se refletindo nas integrais indefinidas, tá certo? Ok? Beleza. E aí vamos ver já algumas fórmulas de integração, tá? Por que fórmulas? É porque eu já estou dizendo, olha, a integral dessa função é isso, a integral dessa é isso. Mas isso é simples porque eu já sei derivar, né? E aí o que eu estou fazendo aqui é a antiderivada. Então estou pegando assim, olha, eu sei que a derivada daquela dá essa, então a integral indefinida dessa é aquela mais uma constante. Eu sei que a derivada daquela outra dá essa, então a integral indefinida dessa dá aquela mais uma constante. Basicamente é isso que eu vou fazer agora. Por exemplo, a gente sabe o quê? Ó, veja, se eu tentar derivar essa função aqui, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, eu vou botar esse sobre n mais 1, basicamente é aquela ideia quando eu fui na aula passada, fui achar uma primitiva de x ao quadrado, isso deu x ao cubo sobre 3, porque quando eu derivar x ao cubo, vai passar um 3 multiplicando, aí eu tenho que dividir por esse 3 ali para cortar, né? Então, basicamente, quando eu vou derivar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, isso dá quanto? Dá n mais 1 vezes x elevado a n, porque cai uma potência, só que isso aqui já estava dividido por um n mais 1, tá? E aí eu cancelo e dá um x elevado a n. Claro que isso aqui é para n, preste atenção, para n diferente do menos 1, né? Claro, porque eu não posso dividir por zero nunca, tá certo? Veja que aqui eu estou dividindo por n mais 1. N mais 1 não pode ser zero. Então, para n diferente de menos 1. Aqui vale para qualquer n real, não é só natural, para qualquer n real diferente de menos 1. Bem, visto que a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, quando n é diferente de menos 1, a derivada disso dá x elevado a n, então a antiderivada, a integral indefinida de x elevado a n, com n diferente de menos 1, é justamente x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, certo? A integral indefinida de x elevado a n dx, onde x é diferente de menos 1, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Veja que quando a gente deriva x elevado a n, o que acontece? Cai um número na potência e multiplica por n. Agora, quando eu faço a integral indefinida de x elevado a n, a potência soma mais 1 e eu divido por essa potência n mais 1, tá? Então, de fato, né, era o de se esperar. Eu espero que você esteja entendendo aqui. Bem, outra coisa que eu já falei também na aula passada é o seguinte, a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Mas a derivada do módulo de x, a derivada do ln do módulo de x dá 1 sobre x para todo x diferente de zero. Tá? Para todo x diferente de zero. A derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x para todo x diferente de zero. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, a derivada do ln do módulo de x, isso aqui
A derivada do ln do módulo de x dá 1 sobre x. E agora eu posso falar tranquilamente para todo x diferente de zero. Tá? Então, se a derivada do ln do módulo de x dá 1 sobre x, então a integral indefinida de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. Tá? Então, a integral indefinida de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais uma constante. Não esqueçam da constante. Tá? E aí, essas outras eu vou fazer mais direto. Na verdade, essa primeira eu já fiz na aula passada. Que a antiderivada do seno é menos o cosseno. E aí, no caso, a integral indefinida do seno de x dx é igual a menos o cosseno mais uma constante. Não esqueça da constante, porque quando eu estou falando de integral indefinida, eu estou falando da família de primitivas, tá? Não esqueçam da constante. Isso eu fiz na aula passada. Bem, mas aí também fica... a gente sabe o quê? Que a derivada do seno é o cosseno. Isso para todo x real. A derivada do seno é o cosseno. Então, a integral indefinida do cosseno, de x dx é o seno mais uma constante. Beleza? Bem, a derivada da tangente é secante ao quadrado, então a integral, eu estou me atrapalhando o tempo todo, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Então, a integral indefinida de secante ao quadrado é tangente mais uma constante. Beleza? Ok. Por fim, né, essa função que é a função ótima do cálculo. Não, assim, essa função tem uma propriedade muito interessante, né, que a função é elevada a x. A derivada de e elevada a x é ela mesma, é e elevada a x para todo x real. Dessa forma, a integral indefinida de e elevada a x é ela mais uma constante. Lembra da constante. Então, a integral indefinida de e elevada a x dx é e elevada a x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de e elevada a x dá e elevada a x. Né? Pois a derivada de e elevado a x dá justamente e elevado a x, ok? Tá, vamos continuar. E aí, só para finalizar, o que acontece é o seguinte, né? Na exponencial, o que acontece é que a derivada de a elevado a x deixa eu botar na ordem diferente aqui, é a elevado a x vezes o ln de a, concorda? Isso implica, passa o ln dividindo, que você vai ter que a derivada de a elevado a x dividido por ln de a, isso dá justamente a elevado a x, beleza? Ok? Então, justamente, a antiderivada dessa, a integral indefinida de a elevado... Bem, o que eu ia dizer é o seguinte, a antiderivada de a elevado a x é a elevado a x sobre ln de a. Isso é uma antiderivada. Então, a integral indefinida de a elevado a x dx é igual a elevado a x sobre ln de a mais uma constante. Não esqueça da constante, mais uma vez, porque eu estou falando de integral indefinida, então eu preciso da constante, porque é a família mais geral, ou a primitiva mais geral. Ok? E aí vamos fazer alguns exemplos, tá, pessoal? Usando essas propriedades que a gente viu, tá? São exemplos simples, podem alguns parecerem um pouco difíceis, mas não são simples. Por exemplo, a primeira calcule a integral indefinida de 3 sobre raiz de x mais seno de x dx. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Olha, a primeira coisa é que a integral indefinida da soma é a soma das integrais. A integral da soma é a soma das integrais, então eu posso escrever dessa forma. A integral do seno eu já sei, é menos o cosseno. A integral do seno é menos o cosseno mais uma constante. E a integral... Aí eu vou querer trabalhar um pouquinho, tá, pessoal? Um pouquinho com esse lado de cá. Por quê? Veja só, do jeito que está, pode parecer difícil, mas, por exemplo, eu posso passar esse 3 para fora da integral multiplicando, e eu sei que 1 sobre raiz de x é x elevado a menos meio, concorda? 1 sobre raiz de x é x elevado a menos meio, ok? Então, fica dessa forma, ok? Bem, mas aí eu uso aqui a propriedade da potência e a integral de x elevado a menos meio é x elevado a
menos meio mais 1, que dá meio, é menos meio mais 1, que dá meio. Isso tudo dividido por meio, tá? Mais a integral do seno, a antiderivada do seno é menos o cosseno, tá? Eu vou botar aqui, vou botar entre parênteses. É menos o cosseno, tá? Mais uma constante. Ah, Clécio, eu não preciso botar uma constante C1 mais uma constante C2? Tá, são duas constantes, mas quando você soma dá uma constante. Tá? Então não precisa, aqui fica uma constante só. Ok? Então só para finalizar e ficar mais bonitinho, né? Olha, aqui lembra, tá? Meios e extremos. Eu tenho um meio no denominador, então esse meio vai passar multiplicando o numerador, tá? Isso aqui vai passar multiplicando, tá certo? Deixa eu apagar que isso aqui ficou feio, tá? Então isso aqui, olha, esse menos meio, né, eu estou usando aquela propriedade que diz assim, A sobre B sobre C sobre D, eu faço meios e extremos, né? Então esse denominador do denominador passa multiplicando lá o numerador, então vai ficar A vezes D, né, que é esse vezes esse, sobre o B vezes C, né? E aí o que acontece é que esse 2 vai passar multiplicando o numerador. Esse 2 daqui, né, esse 2 vai passar multiplicando e vai ficar 6 x elevado a meio. X elevado a meio é raiz de x, mas não porque mais com menos dá menos cosseno de x mais uma constante. Então, essa aqui é a integral indefinida de 3 sobre raiz de x mais seno de x. Se tiver difícil, pessoal, avisa aí. Mas a gente vai voltar a falar disso depois, tá? Talvez os meus exemplos aqui estejam meio difíceis para os primeiros, tá? Mas a gente vai voltar a falar dessas integrais que a gente vai ter mais propriedades, mais regras de integração, etc, etc, tá? Ok, então agora vamos integrar essa função aqui. Bem, a minha imagem vai parar daqui a pouco e eu vou continuar falando só com a imagem da tela, tá certo? Não vou parar de falar, porque isso está, né, para diminuir um pouco o meu trabalho, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, como é que eu faço essa integral indefinida aqui? É simples, tá? Olha. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro trabalhar um pouquinho dentro dela mesmo, tá? Então isso aqui é 5, eita, 5 feio danado, 5 t elevado a 2 sobre t elevado a 4 sobre 3, mais 7 sobre t elevado a 4 sobre 3 dt, certo? Basicamente esse denominador eu separei e peguei o primeiro cara sobre o denominador, mais, né, o segundo cara aqui do numerador sobre esse mesmo denominador. Não fiz nada demais, eu só estou manipulando um pouco aqui com a expressão de dentro da integral, tá? E aí agora, mais uma vez, eu vou ainda manipular um pouco mais, né? Quando eu tenho t elevado a 2 sobre t elevado a 4 terços, isso vai dar o quê? T elevado a 2 menos 4 terços. Isso dá t elevado a 2 menos 4 terços. A potência do t fica 2 menos 4 terços, tá certo? Mais 7 vezes, olha, esse t elevado a 4 terços aqui vai ficar t elevado menos 4 terços, né? Porque t elevado a 4 terços está num denominador, então posso passar para cima aqui com esse menos aqui em cima, tá? Eu espero que vocês estejam tranquilos com minhas manipulações algébricas, tá? Se não, também pode comentar aí, ok? E aí o que acontece é o seguinte, que 2 menos 4 terços, 2 menos 4 terços, 2 menos 4 terços, dá 6 menos 4 sobre 3, que dá 2 terços, tá? Mais 7 vezes t elevado a menos 4 terços. Tá? E agora eu vou jogar aqui para cima, ok? Vou jogar aqui para cima, deixei pouco espaço. E aí o que acontece, pessoal? Olha, olhando aqui já para essa soma, já vou fazer um pouquinho de nada mais direto. Veja só, o 5, o integral da soma é a soma das integrais e as constantes podem sair das integrais. Então eu vou fazer já aqui, olha, isso vai dar 5 vezes t elevado a 2 terços dt mais 7 vezes a integral de t elevado a menos 4 terços dt, tá?
E isso dá quanto? Dá 5 vezes. A integral dessa daqui é t elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Mais 7 vezes t elevado a menos 4/3 mais 1 sobre 4/3 mais 1. Mais uma constante. Mais uma vez, eu não preciso me preocupar em botar uma constante em cada uma dessas integrais, porque aí vai dar uma constante só, de qualquer forma. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. 5 vezes t elevado a 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 dá o quê? 5/3. 2/3 mais 1 dá 5/3. E aqui também dá 5/3. Beleza? Mais 7 vezes t elevado a menos 4/3 mais 1. Menos 4/3 mais 1 dá menos 1/3, tá? Eu só fiz essa conta daqui de cima da potência do t. Menos 4/3 mais 1 dá menos 1/3. Aqui também. Pessoal, aqui, olha, preste atenção, eu fiz um errinho aqui. Tá? Aqui é menos 4/3 mais 1, que dá menos 1/3. Aqui no denominador, tá? Ok? Mais uma constante. Tá? Esse 5 passa cortando aqui com esse 5 e esse 3 passa lá multiplicando, então fica 3 vezes 5 vezes t elevado a 5/3, mais esse 3 aqui do denominador passa multiplicando 7, dá 21, só que tem um menos 1 aqui, então fica menos 21, t elevado a menos 1/3 mais uma constante. Tá? Esses meus exemplos estão muito grandes para serem os primeiros, né, minha gente? Também estou achando. Olha para isso. Acho que eu vou pular esse daqui. Depois a gente volta aí e faz umas contas dessas. Tá? Esse aqui, pessoal, eu vou fazer ele, tá? Eu vou pular o último que eu tinha deixado ali. Esse daqui é até mais simples, veja. Raiz de x é x elevado a meio, tá? Ok? E 1 sobre x é x elevado a menos 1, tá certo? E aí, olha, manipulando só essa expressão de dentro, eu posso passar multiplicando, vai ficar assim, a primeira parte. X elevado a meio vezes x, aí eu vejo que x elevado a 1, né? E aí quando eu multiplico x elevado a meio vezes x elevado a 1, eu somo as potências, da x elevado a meio mais 1. Mais, e aqui quando faz x elevado a meio vezes x elevado a menos 1, dá x elevado a meio menos 1 nesse caso, dx, tá? E aí aqui agora, olha, né, fica a integral, né, meio mais 1 dá 3 meios, e meio menos 1 dá menos meio, dx. E aí eu consigo já fazer direto, né? Aqui fica x elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, mais x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Esse meu 2 aqui saiu feio. Mais uma constante, né? Não esqueçam da constante. E isso dá quanto, pessoal? E isso dá x elevado a 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 dá 5 meios. Essa minha potência aqui está meio ruim de escrever. 5 meios, porque a caneta está meio grossa. E aqui dá sobre 5 meios. Mais x elevado a menos meio mais 1 dá dá meio. Menos meio mais 1 dá meio. E aqui também dá meio. Mais uma constante. E aí isso aqui eu já vou botar aqui do lado, tá? Só para a gente melhorar aqui essa expressão, né? Aqui eu tenho meios e extremos, tá? Mais uma vez, meios e extremos que eu digo é isso aqui, né? Num produto desse que eu tenho duas frações, vai ficar AD sobre BC, né? Meios vezes extremos. O C, esse numerador do denominador passa aqui multiplicando o B e esse D passa multiplicando o A. Nesse caso aqui é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo, tá? E eu tivesse um 1 aqui embaixo também. Então vai ficar assim, né? Meios e extremos. Meios e extremos. Então esse 2 passa multiplicando o numerador. Olha, esse 2 passa multiplicando o numerador. E o 5 passa multiplicando o denominador.
Quem é o numerador daqui de cima? X elevado a 5 meios. Quem é o denominador daí de cima? É 1. E aí, como é 1, eu não preciso me preocupar com isso. Da mesma forma, esse meio aqui vai virar um 2 multiplicando o x elevado a meio. Mais uma constante. Deixa eu apagar esses traços aqui que ficaram meio feios. Isso aqui também. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua. Na verdade, na próxima aula a gente vai parar um pouquinho esse assunto de integral indefinida e vai definir integral definida. Os nomes também, porque eu estou falando definir, integral definida, integral indefinida. Então a gente falou aqui de integral indefinida, que são antiderivadas mais gerais, etc. Na aula seguinte a gente vai falar do problema de área e vai falar da integral definida, tá? Que é um pouquinho diferente dessa daqui. Depois no teorema fundamental do cálculo a gente vai ver a ligação das duas. Também quando a ligação de derivadas, claro, tá bom? Então, até o próximo vídeo.